Bom dia, companheiros e companheiras. Hoje eu vou tentar mostrar a vocês de quem se trata o secretário de Estado dos Estados Unidos da América do Norte, Marco Rubio, né, de descendência cubana. Ele nasceu nos Estados Unidos, em Miami. Desde aquela época, da década de 80, e antes também, existia nos Estados Unidos, erradicado totalmente em Miami, a família Mascanosa, que saiu de Cuba com todo o seu dinheiro, com os seus milhões ou bilhões daquela época. Eu não sei se existia bilhões, mas com toda a sua riqueza. Era uma família muito rica em Cuba e saiu de lá previamente ao triunfo da Revolução, né, de 59, quando o Castro desceu da Serra Maestra e proclamou a Revolução Cubana. Então toda essa família veio para cá endinheirada. Já havia aqui alguns elementos da família. Bem, essa família aqui montou a chamada Fundação Cubano-Americana. Fundação Cubano-Americana. Logo depois, começaram a investir em diferentes negócios. Logo depois veio o problema, estou falando com vocês em rápidas pinceladas, o problema do embargo. Tanto fizeram, que por incentivo, né, até dessa Fundação Cubano-Americana, que o embargo a Cuba fosse feito, né, e assim foi. Assim foi o que aconteceu. O que acarretou isso? Os cubanos não podiam mais mandar através de correio, nada que tivesse relação com os Estados Unidos, com alguma empresa pública, né, fazer algum envio a Cuba, e nem tampouco naquela época viajar à ilha caribenha. Pois bem, essa família, o que fez com isso? Que se abrisse várias empresas, pequenas empresas, de envio, tanto da parte financeira, tanto de dinheiro, quanto de bens materiais, medicamentos, uma televisão e utensílios. Grande parte dessas empresas, quando não pertenciam a essa família Mascanosa, eram ligadas diretamente a eles. Então, quem estava lucrando com o tal embargo a Cuba, o embargo americano a Cuba? Simplesmente essa família e alguns quantos poderosos que saíram de lá logo após o triunfo da Revolução em 59 e um pouquinho depois, que aqui chegaram e se acomodaram e foram. Bem, o senhor Marco Rubio, naquela época, ele era ainda bem jovem, mas já se despontava favoravelmente a todo esse embargo, Eu não sei se vocês sabem, o avô dele, se não me equivoco, Pedro Garcia cubano, tinha aspirações de viver em território americano. E assim foi. Chegou aqui em 62 e foi preso pelo Departamento de Imigração. E, ao ser preso, se achava que esse cidadão poderia ser um infiltrado cubano em terras americanas do norte, né, nos Estados Unidos da América do Norte. E ali por mais de 2 anos, o Departamento de Imigração ficou protelando, para ver se daria ou não asilo e a residência a este cidadão, Pedro Garcia, se não me equivoco o nome dele. Pois bem, em determinado momento,
em uma entrevista no Departamento de Imigração, um oficial de imigração viu que esse Pedro Garcia tinha trabalhado satisfazendo ao governo cubano. Claro, satisfazendo ao governo cubano. A Revolução triunfou em 1959. Isso nós estamos falando no ano de 62. 3 anos. 3 anos ele esteve no governo. Você não podia estar em Cuba dizendo que era contra o governo. Não é? É um país comunista. Então você trabalhou, porque em qualquer coisa que você trabalhasse pertencia ao governo. Então você trabalhou para o governo. O Departamento de Imigração americana entendeu, que esse cidadão poderia causar sérios problemas em território americano. E não concedeu, não se sabe o nome do funcionário, não se foi revelado, e foi negado a ele a residência, o chamado green card, né, e autorização de trabalho, e foi ordenado que ele fosse deportado à Ilha Caribenha, a Cuba. Pois bem, mas isso, né, nesse meio tempo, alguém pegou todo esse processo e foi rever e viu que ele simplesmente era um trabalhador comum, não tinha nada, nenhum envolvimento com o Partido Comunista, nada disso. Então resolveram avaliar melhor o seu prontuário e finalmente concederam a ele, ao avô de Marco Rubio, Pedro Garcia, concederam a ele a residência, primeiramente a autorização de trabalho e depois logo a residência. Pois bem, por que eu estou falando isso, da história do avô de Marco Rubio? Porque ele agora, como secretário de Estado, ele faz justamente o contrário. Ele quer que o Departamento de Imigração, o Departamento de Estado, do qual ele é o chefe, né, que não permita que ninguém mais entre aos Estados Unidos, salvo uma grande entrevista, não é, rigorosíssima, para que possa, talvez, permanecer aqui sendo um estudante, e com muita dificuldade. Até mesmo os vistos, não sei se vocês assistiram ao Jornal Nacional ontem, até mesmo os vistos estão mais caros. Quem nunca viajou aos Estados Unidos terá que passar por uma entrevista presencial no consulado ou embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Estamos falando em termos de Brasil. Então, o senhor Marco Rubio, né, vem acusando o ministro Alexandre de Moraes de ser um ditador, né? Ele não diz exatamente como os patriotários falam, o ditador da toga, não, mas ser um ditador, quer dizer, esse cidadão, esse elemento, ele estudou aqui direito na Universidade da Flórida e atuou em vários departamentos do estado da Flórida. Estou sendo muito sucinto. E também passou, segundo o currículo dele, passou a atuar também como professor da Universidade Internacional da Flórida. Agora eu pergunto a vocês o seguinte: ele passou a atuar como professor na Universidade Internacional da Flórida, agora com que conhecimento? Porque eu quase estou seguro que ele desconhece totalmente o direito internacional, o direito constitucional, porque ele não sabe a Constituição, ele não respeita a Constituição, por exemplo, no caso aqui do Brasil. Né? A Constituição do Brasil diz o seguinte: aqueles foram traidores da pátria, esses tiveram houve a tentativa do golpe e foram julgados pela Suprema Corte do Brasil, né? A Suprema, o topo da jurisprudência, né? na nossa Constituição brasileira, que faculta esse julgamento,
E simplesmente o senhor Marco Rubio, puro achismo, ele acha que isso aí o Supremo Tribunal Federal Brasileiro está sendo autoritário, está sendo ditatorial, o que não é o caso, Ele desconhece. Agora, o que ele quer satisfazer é simplesmente aos desejos, aos anseios do seu partido republicano, né? Do qual ele já está tendo graves manifestações negativas, e pensa ele um dia, talvez, de chegar à presidência dos Estados Unidos. Acho que isso está muito longe de acontecer, ou quase impossível, porque queira ou não queira, ele tendo nascido nos Estados Unidos, de descendência cubana, eu acredito que isso não acontecerá jamais, mas ele crê. Agora eu pergunto aos senhores, se esse cidadão, ou elemento, ou como queiram, ele foi professor, eu não sei de que direito, se de direito penal ou direito constitucional, eu não sei de que área ou ramificação do direito ele foi professor. Agora, imagino eu que tenha sido um professor de muito baixa categoria. Porque se ele desconhece toda a Constituição, no nosso caso do Brasil, não é que ele tenha que conhecer totalmente a fundo a nossa Constituição, mas que nós somos um país democrático, que nós simplesmente damos chance à liberdade de expressão, mas o que eles também não entendem o que é liberdade de expressão, estou falando no caso do secretário de Estado, Marco Rubio, simplesmente quando isso não satisfaz aos seus anseios ou aos anseios do presidente americano atual, o presidente Trump. Aí é muito fácil. Eu não gosto disso. E simplesmente você não gosta disso e acabou. Não, mas você não recebe, você não está apto a receber algumas outras alegações que possam mudar, talvez, a sua opinião. Por quê? Porque a opinião alheia não importa a eles. Assim como não importou a eles, ao senhor Marco Rubio, quando foi aqui, nos anos 90, creio, certo? Nos anos 90, um grupo chamado Los Hermanos al Resgate tentaram sobrevoar a ilha caribenha, Cuba, né, distribuindo panfletos dizendo que Cuba já não seria mais a Cuba, porque Fidel ia acabar, porque eles iam tomar Fidel e coisa e tal, né? Fidel Castro. E Fidel Castro, então, afirmou em rede nacional cubana: não sobrevoem o território cubano porque vocês serão abatidos. Falou isso várias vezes. Isso foi publicado aqui em canais de televisão, na CNN, canal americano, em vários canais, no canal no Telemundo, o canal 51, canal 23, como eles falam aqui. Simplesmente não obedeceram a ordem do mandatário de Estado. Não importa que o regime seja comunista. Foi a ordem. Vocês não podem sobrevoar. É um direito internacional. Vocês não podem, sem autorização, sobrevoar o território daquela nação. E eles simplesmente fizeram. O que aconteceu? Eram 4. Foram abatidos. As duas, como eles dizem aqui, avionetas, né? Os 2 pequenos aviões foram abatidos. Bem, os 4 morreram. Aí, a população cubana do exílio, porque eles falam a Cuba é do exílio, eu só conheço uma Cuba, conheço a Cuba da Ilha Caribenha, não conheço outra. Então, nessa ocasião, o senhor Marco Rubio, ele foi totalmente a favor dos irmãos ao resgate, sabe? E agora eu pergunto a ele se ele pudesse assistir esse vídeo diretamente, será o que ele teria feito com o avô dele, né, de 62 anos na época, que casualmente no ano de 1962, o que teria feito? Teria mandado novamente o avô dele para Cuba, para talvez até receber repreensões, não é, do regime castrista.
ou teria deixado, ou teria flexibilizado mais a questão. Eu acredito que, por se tratar de ser um familiar muito próximo, o avô, eu acredito que ele não atuaria dessa forma que está atuando agora, com todos os imigrantes e até aqueles que não querem permanecer em território americano. Agora, vocês estão tendo uma quantidade de agravantes possíveis e impossíveis para conseguir um visto. Gente que não quer nem permanecer nos Estados Unidos, gente que tem um poder econômico e social muito satisfatório no Brasil, sabe? E não tenta a fazer isso. Mas, e agora também o aumento dos vistos. O preço aumentou também, sabe? Então, esses são dois pesos e duas medidas. Ele vê agora esse regime trumpista, né? Ele quer, porque quer agradar. Para mim, um fantoche de primeira, um fantoche do governo Trump, esse governo mais ditatorial do que a própria ilha caribenha. Entendeu? E agora eles questionam a Coreia do Norte, mas estão fazendo pior. Estão fazendo pior. E nada contra a Coreia do Norte. Eu não sou comunista. Então é isso que eu queria dizer a vocês. Quem é o senador, o secretário de Estado, Marco Rubio. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima.